Olá pessoal, continuando com a história do Brasil, ainda estamos falando do período colonial. Agora vamos falar um pouquinho sobre o chamado período pombalista, o pombalismo. Né? Século XVII, Portugal estava livre da Espanha, acabou-se a União Ibérica, mas Portugal estava arrasado, destruído. Os espanhóis saquearam, levaram, roubaram o que puderam. E o Brasil também estava destruído. Lembra das guerras que a gente falou em outro vídeo lá atrás, com os holandeses e com os franceses? Pois é, estava tudo destruído no Brasil. Então, como é que Portugal ia se sustentar? O que tinha lá, os holandeses, os espanhóis levaram roubado. O que tinha aqui, os holandeses ou destruíram ou os franceses destruíram. Como é que Portugal faz? O Brasil já não dava mais tanto lucro assim. Pois é, nessa época, o rei de Portugal chama um intelectual, um homem muito bem formado, um advogado muito ilustrado, para ser primeiro-ministro dele. Quem é esse cara? É o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é muito influenciado pelas ideias de John Locke, pelas ideias de René Descartes, pelas ideias de Isaac Newton e dos iluministas franceses. Ele está cheio de ideias novas, cheio de coisas, de iniciativas interessantes, e ele vai modernizar a gestão de Portugal. E um dos efeitos dessa modernização administrativa vai ser a construção de Lisboa. A antiga cidade de Lisboa foi inteiramente destruída logo depois que os espanhóis foram embora. Aconteceu um terremoto terrível em Portugal, terrível. E mais de 80 mil pessoas morreram em Lisboa neste terremoto. Imagine, 80 mil pessoas é o mesmo número de mortos de Hiroshima, daquele ataque nuclear dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Morreu todo mundo num terremoto só. Pior de tudo, gente, isso era uma manhã de domingo, hora da missa. Das 80 mil pessoas que morreram, mais de 60 mil morreram dentro das igrejas, rezando. Então, além de estar destroçado economicamente, Portugal também estava moralmente muito abatido, porque os portugueses tinham uma fé católica muito forte. E agora vem a dúvida, gente, Deus não nos ama, Deus nos castigou. Sabe aquela história dos resquícios da Idade Média ainda, onde todo mundo ainda tinha um pensar muito religioso? Então todo mundo olhou para o terremoto como se fosse um castigo de Deus por alguma maldade que Portugal tivesse cometido. Nesse sentido, Marquês de Pombal vai ser fundamental. Ele vai aproveitar esse momento de caos para recolocar Portugal numa nova direção e dar uma direção lógica, uma direção inteligente, uma direção racional para a cultura portuguesa e também para a gestão da colônia, do Brasil colônia. É aí que nós vamos ter o aparecimento de uma porção de novidades aqui. Primeira novidade importante, ele vai lusitanizar o Brasil. O que era lusitanizar o Brasil? Ele proibiu de se falar no Brasil qualquer língua que não fosse o português. Que é isso mesmo. Aqui no Brasil, a maior parte das pessoas falava Guarani, o Tupi-Guarani. Quem vinha para o Brasil não falava português. Então, o principal laço de identidade cultural entre colônia e metrópole é a língua, e os brasileiros não falavam português. Então ele proibiu. Por exemplo, aqui no estado do Pará, um monte de cidades ganhou o nome de cidades portuguesas. Santarém, Óbidos, Bragança, são todos nomes de cidades portuguesas. Então ele trouxe esses nomes para cá para acabar com os nomes das cidades indígenas. Um lugar onde isso menos surtiu efeito foi no estado de São Paulo. Na época era a capitania São Vicente. Hoje, São Vicente, virado de São Paulo, é o lugar que mais tem nome indígena no Brasil. Anhanguera, Anhangabaú, Ibirapuera, um monte de nome, Itaim-Bibi, é todo nome indígena. Até a cidade do Rio de Janeiro, quem nasce no Rio de Janeiro é carioca. Cari é uma tribo de índio e Oca é o lugar onde o índio mora. Então, quando o Pombal quis, ele quis portuguesar o Brasil. Acaba com esse negócio de brasileiro querer ser índio. O Brasil tem que ser Brasil. Sabe onde você vai achar isso, mais conhecimento sobre essa informação? Na tua aula de literatura, quando você lê Policarpo Quaresma. Tá bom? Não te esquece dessa obra, assiste o filme, ouve as dicas da professora de literatura sobre esse assunto. Beleza? Ou muito bem. E aí, nessa época, justamente, Portugal descobriu o ouro no Brasil. É o ciclo do ouro que está começando. Tá bom? Então, Pombal vai mudar também a estrutura colonial do Brasil.
ele muda a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, olha lá, administrativamente ele muda a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Constrói a Estrada Real, que liga o Rio de Janeiro até São João del Rei. Criou a Casa de Fundição, criou a Intendência das Minas, que era quem cobrava impostos, quem controlava. Gente, quando ele cria a Intendência das Minas, ele vai criar uma estrutura enorme de burocracia. E aí vai fortalecer as cidades brasileiras. Porque burocratas não moram na fazenda, burocratas não são latifundiários, burocratas não são escravos, eles são trabalhadores assalariados que moram em cidades. Então essa medida de Pombal vai transformar a vida no Brasil, porque vai florescer a vida urbana, coisa que o Brasil não tinha naquela época. Então vai surgir cidades para tudo quanto é lado. Onde chegava um fiscal de Portugal, onde chegava um burocrata português, surgiu uma cidade. Por quê? Porque ele tinha dinheiro, ele pagava, ele tinha salário. Entendido isso? Então a gente vai ter uma nova característica colonial. O Brasil vai ser urbano, começa a se urbanizar, começa a surgir o trabalho assalariado. O trabalho assalariado se fortalece, se difunde no Brasil. E você sabe que quem ganha salário compra produtos, não é isso? Compra serviços. Então vai se multiplicar no Brasil a venda de produtos e de serviços, inclusive dando origem a um novo tipo de trabalho escravo, que é o chamado escravo de ganho, que é aquele escravo que sai por aí para vender produtos, para prestar serviços e levar o dinheiro para o seu senhor. Ok?